Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Meus irmãos, eu quero ler alguns versículos nessa noite. Você mesmo sentado, não precisa ficar em pé. Abra sua Bíblia, eu quero que todos abram a Bíblia, aquele que trouxe Bíblia hoje. Vamos passear um pouquinho dentro da Bíblia. O livro de Gênesis, nós estivemos ali cultuando a Deus na casa do nosso irmão Reginaldo. O que eu mais me preocupei, irmãos, nesse tempo todo, ele me deu uma intimação tão pesada. Disse: pastor, eu quero que o senhor pregue. Passemos o dia inteiro fora de flores, a garganta já começou, só pela misericórdia. E eu com a brincadeira, mas falando a verdade, eu vou botar outro para pregar. Não, pastor, eu quero o senhor. Cheguei lá, irmãos, eu tinha preparado uma mensagem, mas eu disse: não vai dar para mim pregar essa mensagem, não vai dar. É uma mensagem um pouco comprida e também a garganta não vai dar conta disso. Aí eu pedi para Deus: eu disse: se eu me dar uma mensagem, quero outra mensagem, uma mensagem curta. E o Senhor me deu aquela mensagem quando o Senhor foi glorificado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Capítulo 12. E o versículo 1. Se diz a palavra de Deus: ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e ele abençoar-te-eis, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei-os e te abençoarei, e amaldiçoarei-os e te amaldiçoarei. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você abre no mesmo livro, no capítulo 18 e no versículo 10, e diz: certamente tornarei a ti por este bem, tornarei a ti por esta bem, por este tempo da vida, e eis que será sua mulher, terá um filho, e o filho estará à porta da tenda, por estava atrás dela. Glória é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos santos, que eu estou ministrando esta palavra, quero pedir que você dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Também, irmãos, essa oportunidade que quero dar aqui, justificando a ausência da camisa. Piedade mandou mensagem: ela não está bem de saúde. Se não estiver orando, apresenta a vida dela, que o Senhor vai fazer a obra na vida da serva de Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que esse grande Deus, Ele tem lançado uma grande promessa na nossa vida. O Senhor, Ele tem nos abençoado de uma forma tão linda e de uma forma tão bela. Nós sabemos que Deus, quando Ele promete algo na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes nós perdemos a bênção. Nós já falamos sobre isso muitas vezes. Muitas vezes nós perdemos a bênção, porque nós não sabemos esperar, aleluia, Jesus, por Deus.
Muitas vezes nós queremos, irmãos, aleluia, passar por cima de tudo. Muitas vezes a mente do ser humano é tão agoniada, irmãos, é uma pressa tão grande, aleluia, que muitas vezes perde a sua bênção por causa disso. Nós sabemos que a família, ela é constituída por Deus, é um projeto lindo que o Senhor ele fez e o Senhor tem abençoado. O Senhor, quantas promessas Deus tem lançado sobre a nossa vida, quantas palavras, aleluia, o Senhor tem lançado na nossa vida, mas a realidade é essa: cada promessa que Deus tem feito na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Mas quantas promessas que Deus ele lançou sobre a nossa vida, e até hoje nós estamos esperando, até hoje nós estamos aguardando essa promessa se cumprir, e muitas das vezes entra assim os questionamentos, as dúvidas. Muitas das vezes nós questionamos diante de Deus, aleluia, falamos para Deus, até mesmo nós muitas vezes pegamos Deus, colocamos até na parede, aleluia, como se Deus fosse um homem, como eu e você, aleluia, Jesus. E nós começamos: Senhor, cadê a promessa? Cadê aquilo que o Senhor prometeu? Cadê aquilo que o Senhor falou? O Senhor usou muitos pregadores, homens de Deus, para falar comigo há muitos anos atrás, mas até hoje nada se cumpriu na minha vida, na minha casa, na minha família, aquilo que o Senhor prometeu. E muitas vezes, irmão, Deus te promete algo hoje, e amanhã o Senhor já está cumprindo com essa promessa, mas depois de muitos anos atrás, aleluia, que o Senhor prometeu, que até hoje não entrou dentro da nossa casa. Aí a pergunta é: mas por quê? Será se foi de Deus, aleluia? Será se aquilo que Deus me prometeu, será se veio do trono? E nós sabemos, irmãos, aleluia, que nós temos que ter cuidado com uma coisa, nós temos que vigiar com uma coisa, com aquilo que sai da nossa boca. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus ele não tarda, Deus ele não demora, Deus age no momento e no tempo certo. E muitas vezes Deus testa a nossa fé. Deus promete algo para você, aleluia, e Ele pode até cumprir com a promessa amanhã, mas os pensamentos de Deus é diferente do nosso pensamento. Talvez Deus até age dessa maneira: eu só vou dar, aleluia, depois que eu testar a fé dele, depois que eu ver se ele vai murmurar, questionar sim ou não. E nós sabemos que o coração do homem é dessa forma, irmãos, aleluia. Nós temos que entender uma coisa: eu e você, nós somos falhos, aleluia. Quantas vezes nós já questionamos: pastor, eu não questiono, pastor, eu não murmuro assim, irmão. Sabe por quê? Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o que me chama mais a atenção é que Deus ele é tão fiel na nossa vida, a misericórdia de Deus é tão fiel na minha vida, é tão fiel na tua vida, mesmo nós sendo falho, pecador, errante, aleluia, mesmo nós saindo fora da caminhada, da trilha, da posição que Deus quer, Deus ainda ele usa misericórdia na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que Deus lançou uma promessa primeiro na vida de Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela. Aleluia, Jesus. Eu vou te colocar em um lugar onde você não conhece, nunca viu, você não sabe o que é. Uma confiança muito grande que Abraão ele teve em Deus. Abraão saiu do meio da sua parentela e foi em um caminho, irmãos, aleluia, direcionado por Deus. E quando nós estamos caminhando, quando nós estamos no meio de um caminho direcionado pelo Espírito Santo, pode ter certeza, a promessa que foi lançada lá atrás, o Senhor cumpre. A promessa que o Senhor lançou lá atrás, Ele é fiel para cumprir. E o que me chama a atenção é que eu estudando esse contexto sagrado, a Bíblia Sagrada, aleluia, eu pude entender uma coisa: que a murmuração, a dúvida, o medo, o desespero, a angústia não saiu de Abraão, saiu da esposa. Baixou
encarregado de pregar sobre muito que varão. Não é assim, irmãos? Que é uma história muito bonita. É uma história que traz um despertamento para a sua igreja. É uma história que traz um despertamento para o homem, aleluia, cuidar, zelar daquilo que Deus colocou na sua mão, esse bem precioso que é a sua família. E a Bíblia Sagrada vai dizer que chegou um determinado tempo, a Bíblia vai dizer que Sara, ela pega uma mulher, uma das suas empregadas, chamada Agar. A Bíblia vai dizer que Sara, aleluia, esperando muito tempo, não podia ter filho, não tinha filho, a idade vai, aleluia, Jesus Cristo se aproximando, vai ficando velho, a idade vai crescendo, e o desespero, creio eu, irmãos, que bate no coração daquela mulher. Irmãos, imagine comigo neste momento, aleluia, os varão, quando antes de nós casar, o desejo do nosso coração é o que? É ter filho. Imagine uma mulher, é do mesmo jeito, o desejo de uma mulher é o que? É engravidar, ter filho, ver os filhos crescer, aleluia, construindo uma família. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que chega um determinado momento ali, aleluia, Jesus, que Sara se posiciona, mas o posicionamento de Sara foi completamente errado. O posicionamento de Sara foi completamente diferente. O posicionamento de Sara não foi o posicionamento de confiar na promessa. O posicionamento de Sara não foi aquele posicionamento de confiar na promessa que Deus tinha lançado sobre a vida de Abraão. Se lançou sobre a vida de Abraão, quer dizer que a promessa também era na vida de Sara. O que acontece, pastor, aí? Sara pega, aleluia, Agar, e apresenta ao seu esposo e diz assim: você vai ficar com ela, aleluia, eu não posso ter filho, eu não posso te dar um filho, mas ela vai te dar um filho, mas o filho da promessa não é de Agar. A promessa, aleluia, que foi derramada sobre a vida de Abraão, aleluia, não era com outra mulher. A promessa que foi derramada sobre a família de Abraão não era com outra mulher. A promessa de Deus na vida de Abraão era para cumprir com a sua esposa. Mas sabe o que é que eu vejo, irmãos, aleluia? Quando nós colocamos a mão aonde não é para colocar, se queima, perde a bênção, perde a vitória, e depois entra os questionamentos: por que a promessa não cumpriu na minha vida? Por quê? O que acontece? A mulher fica com o esposo, aleluia. A Bíblia diz que ela vai e engravida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você meditar nesta palavra, você vai entender uma coisa. A mulher, a Bíblia não está dizendo que antes disso ela desobedecia. A Bíblia vai dizer que após se deitar com seu esposo, o que é que acontece? Entra a desobediência, aleluia. Agar começa a desobedecer. Agar não obedece mais, aleluia, aleluia. Sara, Agar não obedece mais àquela mulher. Aonde entra, irmãos, aleluia, os questionamentos, aonde entra, irmãos, aleluia, a culpa de quê? Muitas vezes, irmãos, aleluia, quando nós não estamos na posição de crente, quando nós não estamos na posição de servo, a pista não bate, a vitória não está batendo, a promessa não está entrando, é onde os questionamentos, é onde entra, irmãos, as acusações, porque a Bíblia vai dizer que Sarai se levanta e começa a apontar para Abraão, chama a culpa, faz murmuração. Sabe o que é que Abraão disse? Para você entender melhor com as minhas palavras, não fui eu que fui atrás dela, foi você que trouxe ela até a mim e apresentou. Aleluia. E aí o que acontece? Começa aquela
aquela briga, aquela confusão no meio da família de Abraão. Escuta isso, irmãos. Agar, ela sai dali e foge para onde? Para o deserto. Vinha comentando aqui com a minha esposa sobre o deserto. Por que no deserto tem mais adoração? Porque quando eu e você nós estamos no deserto tem mais glória. Porque eu e você quando nós estamos no deserto, aleluia, Jesus, tem mais leitura bíblica, tem mais oração, tem mais jejum. Por quê? Sabe por quê? Porque a dor está ali dentro, a prova está grande, o sol está quente, não tem água para beber, não tem comida mais. Aleluia, se tiver comida e se tiver água, mas a enfermidade tomou de conta. Aleluia, a prova está ali, e quando o crente está na prova, começa a buscar mais a Deus. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto da fonte do caminho. A primeira vez, escuta isso, irmãos. Aleluia. A primeira vez que ela fugiu para o deserto, por que ela não voltou para a casa do seu pai? É uma boa pergunta. Por que Agar não foi para o meio da sua família? Imagine agora comigo nesse momento. Nós pregamos tudo que nós falamos de escola, não é? Ela estava ali servindo quem? Servindo ela. A partir do momento que se deita com o esposo de Sara, ela começa a jogar coisas para fora que não era para jogar. A desobediência. Agora imagina comigo, ela sai dali, vai lá para o deserto, e chega lá no deserto, olha para um lado, olha para o outro, sem ninguém, sozinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas vezes você está lá no deserto, ninguém está do teu lado, mas Jesus está te ouvindo. Pastor, isso é a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A Bíblia está dizendo no versículo 7 do capítulo 16 que o anjo achou junto, e o anjo manda ela voltar. A Bíblia vai dizer que ela volta, irmãozinho, novamente ali para a casa lá de Sara. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, que o menino ele nasce, Sara vai engravidar, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Sara engravida, aonde começa, irmãos, aleluia, mais tribulação, aonde começa mais briga, mais contenda. Pastor, mas por que isso está acontecendo, aleluia, na casa de Abraão, na casa de um homem, a qual Deus separou, a qual Deus escolheu, aleluia, e lançou uma grande promessa, a qual Deus separou, aleluia. Não escuta isso aqui, o que eu vou te dizer. A primeira vez que Agar, aleluia, foi para o deserto e voltou para casa, aleluia, aonde ela deveria ficar, aleluia. A segunda vez que ela retorna para o deserto, o que foi que aconteceu? Já foi diferente, sabe por quê? O menino já tinha nascido, aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Abraão pega o menino, pega a água e manda Agar embora. Estou pulando para frente, estou resumindo. E a Bíblia diz que quando ela chega lá no deserto, a segunda vez no deserto com o menino, deixa o menino aqui e vai para longe fazer o quê? Entrar no desespero, chorar, angustiada. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Escuta isso. Vamos finalizar, não vou aguentar. Escuta, a mãe aqui e o menino lá. Os pensamentos da mãe era:
acabou a água, acabou tudo, nós vamos morrer. Aqui acabou, não tem mais jeito. Sabe o que acontece? Ela estava lá no deserto, fugiu, o anjo falou com ela, chegou no deserto, Abraão mandou embora. Sabe o que aconteceu? O anjo naquele lugar olhou para ela e diz assim: o Senhor ouviu o choro do menino. O Senhor ouviu o choro do menino. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Uma mulher que ela não sabe edificar na sua casa, aleluia. Uma mulher que não sabe, irmãos, aleluia, Jesus, ou melhor, não confia na promessa de Deus. Eu não vou dizer que ela vai perder a bênção, mas que a bênção vai tardar, ela vai tardar. Pastor, mas Deus ele não tarda, não, mas o homem causa essa situação. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Primeiro, Sara não estava acreditando na promessa. Primeiro, Deus prometeu que ia abençoar Abraão. Não é assim, irmãos? O tempo se passa, pega outra mulher e coloca para deitar no seu esposo. A mulher engravida, a contenda começa a entrar dentro de casa. Aí no mesmo fim, o que acontece? Sara engravida os dois meninos, Isaac e Ismael. O que acontece, pastor? Começa a brigar. Abraão manda o embora. E o que acontece? Mesmo lá no deserto, Deus ouviu o choro do menino. Vou entrar numa pequena conclusão aqui. Aonde está a verdadeira adoração, a resposta do céu? Se você está no deserto, não te preocupa, que Deus ele ainda está ouvindo a sua oração. Nós não podemos fazer falsário, se precipitou. Muitas vezes eu e você nós se precipitamos, até para comprar uma coisa. Até para comprar uma coisa. É assim, irmãos, e muitas vezes tomamos prejuízo depois que é comprado por Deus. Muitas vezes nós tomamos prejuízo, irmãos, aleluia, e nós olhamos para os céus e nós falamos assim: Senhor, mas por que o Senhor deixou eu entrar ali? Por que o Senhor deixou eu ficar aqui? Então não tem nada a ver, irmãos. O Senhor dá visão ainda para a sua igreja. Aleluia. Vamos esperar, irmãos, o tempo de Deus. Vamos esperar a promessa se cumprir na nossa vida. Glória a Deus. Nós vamos ficar por aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos,